Aqui mesmo na Expo nós temos espaço de sustentabilidade, se fala muito, se apregoa muito sobre a sustentabilidade, se conecta a sustentabilidade com aquilo que é ecológico, com aquilo que é da natureza, e claro que isso é uma preocupação muito importante e genuína. E o que nós sabemos é que qualquer criança, né, nasceu agora 7 milhões, né, qualquer criança que nasça em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Bogotá, né, ou no Quênia, a partir do momento que essa criança nasce, ela tem direito a um celular, ela tem direito a dirigir um carro, ela tem direito a comer, beber, a exalar gases, né, a poluir o ambiente. E como é que a gente vai fazer com essa nossa nave mãe daqui para frente? Eu agradeço a presença de vocês, e o que eu quero contar um pouquinho para vocês é como é que eu acho que nós chegamos no Wall Street 1 e 2, né? Acho que uma interpretação bárbara do Michael Douglas, e como é que realmente isso antecipou um pouquinho o que ia acontecer, talvez porque fosse previsível. Tudo isso começou na minha cabeça, e vou tentar contar essa história da maneira mais agradável possível para vocês, quando eu, pela primeira vez, lá em novembro de 2007, assisti, vocês devem ter assistido, Uma Verdade Inconveniente, um filme documentário do Al Gore. Eu confesso a vocês, tenho que confessar a vocês, que eu assisti o filme e achei aquilo meio fake. Por que eu achei aquilo meio fake? Tamanha descrença que a gente tem em rotular que nada é bom, tudo é ruim, talvez. Eu achei meio fake, porque não sei se vocês se lembram, mas o Al Gore tinha perdido a eleição para o George Bush. Perdido não, ele não levou uma eleição que ele ganhou, mas com aquela coisa dos colégios eleitorais, mais aquela contagem mal contada de votos na Flórida, e ele não ganhou a eleição, né, vamos dizer assim, o homem mais poderoso do mundo, ou talvez um dos cargos mais importantes do mundo. Pensava eu então na altura, bom, esse cara não conseguiu se eleger presidente dos Estados Unidos, o que ele está fazendo? Ele está arrumando algum posicionamento político de tal relevância, ou com alguma irrelevância comparado com ser presidente dos Estados Unidos, e resolveu defender essa bandeira da ecologia. Juro que foi isso que eu achei. Mas dizem que quando você tem um sonho, o universo conspira ao seu favor. E é gozado que eu, naquele momento, me despertou uma curiosidade. Eu ainda era presidente da HSM, ainda estava trabalhando aqui nessa casa que a gente tanto ama, que a gente tanto adora, e eu comecei a juntar papel, e comecei a ler tudo que era de ecologia, e comecei a ler, comecei a juntar papel, e nós temos a nossa editora da revista, que é a Adriana Gomes, e ela também começou a juntar papel para mim, nós começamos a conversar e discutir, e eu de repente me vi escrevendo sobre questões ecológicas. E eu não sei se acontece só comigo, porque alguns autores também dizem que acontecem com eles, que eles não podem ler o que escreveram, porque sempre quando eles leem o que escreveram, eles acham ridículo, e começa a mudar e não termina nunca. Não, e é verdade, porque eu conheço certos artistas que dizem que não se veem na televisão, porque diz que eles não gostam de se ver, e eu tenho mais ou menos o mesmo problema. E eu comecei a escrever, e claro que quando eu li, eu falava assim, mas ridículo, você não é ecologista, você não é biólogo, você não é botânico, né? Desculpa o termo, você não é porra nenhuma, o que você está escrevendo sobre ecologia? Eu falei, o que você está escrevendo sobre ecologia? E eu escrevendo, mas aí é que eu digo, eu acho que o universo conspira a favor. Aí eu fui para a Expo Management, nossa Expo Management, na Espanha. E lá na Expo Management da Espanha, um dos palestrantes era justamente o Al Gore. E eu assisti a palestra dele e fiquei mais convencido que o papo dele era sério. Por quê? Porque assim, quando você quer testar um palestrante, faz perguntas e respostas. Porque o palestrante vem e monta lá um quadrinho bonitinho. Qualquer um de vocês aqui, se passar meio dia comigo, eu ensino a ser um bom palestrante. Né? Pega uma revista Veja, um exame de ponta a ponta, tá certo? Um HSM Manager, tira lá um conteúdo legal, cria um cenário, você monta uma palestrinha de 1 hora, sem muitos problemas. Eu quero ver se você tem solução para esses pensamentos. E eu sempre tive, talvez como eu tive quase 10 anos do outro lado da mesa, contratando palestrantes, né? Quer dizer, nós chegamos a ser um dos maiores contratantes de palestrantes do mundo, a gente chegou a ter $20 milhões de budget para contratar palestrantes. Então, eu quando estava do outro lado, o que eu falava, discutia com o Salib? Salib, não adianta vir aqui e falar que está ruim ou falar que está bom. Tem que falar como é que aproveita o que está bom e como é que corrige o que está ruim. Quer dizer, eu sempre tive a noção que se você é um palestrante, vem aqui se apresentar, e você apresenta o cenário, mas não tem uma proposição, ainda que não seja melhor, e nunca será melhor, porque toda ideia pode ser melhorada, essa é a própria dialética, e o próprio progresso vem através disso, mas se você
apresenta o problema, mas não apresenta a solução, será que verdadeiramente você devia estar falando para alguém? Propõe alguma coisa mesmo que não seja o melhor caminho. E eu comecei a perceber que ele realmente tinha um monte de coisa. E percebi que ele tinha uma certa indignação com o seu próprio povo, porque dizia então Al Gore naquela época, como é que pode, nós que mais poluímos, não assinamos Kyoto? E eu comecei a ver que ele tinha uma indignação verdadeira por eles, americanos, estarem poluindo e não estarem conscientes ou estarem comprometidos a resolver o próprio problema da poluição que eles causavam. Saí do evento, fui jantar com ele, né? Saí do evento, fui jantar com ele, aí é claro que na conversa com ele, e não precisa muito, que todo político é muito habilidoso, né? E é claro que ele me conquistou, né? Tá certo? É claro que ele me conquistou. E aí eu comecei a ver que aquilo ali era verdadeiro, ele me estimulou a pesquisar e a ler mais sobre o tema. E é interessante porque eu escrevia, mas não sabia o que eu estava escrevendo, não tinha tema do livro, eu não sabia o que eu estava escrevendo, eu só achava o seguinte: por que se dizem que nós somos o pulmão do mundo, se a floresta amazônica recicla todo esse gás carbono, se nós temos uma responsabilidade ecológica para com o mundo, por que não tem brasileiro defendendo que nós temos 67% das nossas matas virgens, enquanto a Europa só tem 2%? Enquanto os Estados Unidos têm 22% da sua vegetação nativa preservada, nós ainda temos 67%, os Estados Unidos têm o mesmo tempo que a gente, 1492 lá e 1500 aqui, tem a mesma idade. Então, por que nós estamos com toda essa responsabilidade? E por que nós não temos ninguém falando, opa, peraí, nós não somos cachorros vira-latas, não. Nós não somos aquele povinho lá abaixo do Equador, não. Nós sabemos o que fazer, nós temos responsabilidade, nós sabemos o que fazer com a natureza, nós estamos conscientes disso, nós vamos cuidar disso. Por que ninguém fala? Tanto que quem começou a falar, tipo Marina Silva, teve 22 milhões de votos. Por quê? Porque ela começou a defender uma coisa que me parece lógica. Não, nós temos maturidade suficiente para cuidar dessas coisas também. E eu comecei a escrever. Mas imagine que autoridade tenho eu para escrever sobre o tema. Nenhuma. Talvez eu tenha alguma autoridade para escrever um pouquinho sobre estratégia, sobre venda, sobre marketing, que 31 anos na academia pesquisando e lecionando isso. Mas ecologia? Ridículo, Júlio. Mas aí acontece o seguinte. Eu vou aos Estados Unidos para um roadshow. Estamos nos Estados Unidos preparando um follow-on para a Tecnisa e eu vou para os Estados Unidos então fazer esse roadshow. Vocês sabem o que é um roadshow, não? No deal roadshow. Você vai falar com todos os investidores, private equity, fundo de pensões, bancos de investimentos, dizendo, nossa empresa é assim, assim. Então, na verdade, você está vendendo a empresa para o mercado acionário. Então, imagine eu, num roadshow, sentado na Goldman Sachs, em Nova York, na hora do almoço, mandaram vir almoço de americano, sabe como é que é? Na sala de reuniões, uma saladinha e um hambúrguer, né? Estamos lá, uma saladinha e hambúrguer, na sala de reunião dos Goldman Sachs, e na tela de plasma, sintonizada na Bloomberg, aparece lá a quebra do Lehman Brothers. Naquele dia, eu estava lá no dia que quebrou o Lehman Brothers. Bom, é claro que o pessoal da Goldman Sachs, com quase educação nenhuma, né? Ou porque estavam todos chocados, nos convidaram a ir embora, porque imagina você vender ações de uma construtora brasileira em Nova York, quando só tinha quebrado o Lehman Brothers. O que você está fazendo aqui? Né? E nos convidaram a ir embora, e eu fui embora. Mas aí falou, bom, e agora como é que é, o que acontece? Não tem aquela tensão toda? Falamos o seguinte, vamos aguardar uns 2 dias para ver o que vai acontecer. E eu tinha um amigo meu que estava com um problema sério de câncer em Boston, veio a falecer agora em abril deste ano, Mário Alfano. Falei, eu vou lá visitar o Mário. E peguei, arrumei lá um voo, me mandei para LaGuardia, estou sentado no aeroporto de LaGuardia para ir para Boston. Voo atrasado, para variar, não é só aqui que atrasa, hein? Tá? Voo atrasado, e de repente, sai na telinha lá, eu vi todo mundo se agitando, não sei o que e tal, se ajeitando em frente aos monitores, por quê? Começou o debate, McCain e Obama, candidatos então à presidência da República. E nesse debate foi interessantíssimo, porque eles se postaram, sabe como que é o debate? Lá não é o debate fake, né? Que a gente faz aqui no Brasil, que o jornalista pergunta, só tem 1 minuto, não debatem, nosso debate não debate, né? Tá certo? Aquilo é para vender patrocínio, não é para debater as questões do país. Então o que faz? Vai lá, não é verdade, fazer o quê? Ser diretor de marketing, você sabe o que eu estou dizendo. Aí vai lá então, cada um numa tribuna, e eles verdadeiramente debatem. E interessante, porque o Obama olhou para o McCain olhou para o Obama e falou, nós vamos discutir o quê? Se a economia norte-americana está derretendo, se os bancos estão quebrando lá fora. E aí a discussão toda foi, tá, independente de quem ganha, o que nós vamos fazer? Que tamanho que é essa ajuda, que eles chamavam de bailout,
né? Tamanho vai ser essa ajuda, etc. e tal e tal. E eu olhei aquilo e falei, nossa, o negócio é mais sério do que um banco que quebrou. E eu comecei a olhar aquilo, e por que quebrou, e por que isso e aquilo. Lembrei-me do Wall Street 1, lembrei-me do discurso uma verdade inconveniente, e é interessante. Com voo atrasado nesse dia, entre aeroporto, avião e a noite no hotel, que eu fui até às 3 da manhã, eu escrevi o que eu achei que ia ser o livro, e chamei de A Economia da Irresponsabilidade. Como é que nós chegamos nisso? Eu escrevi o que eu achei que ia ser o livro, o título ia ser A Economia da Irresponsabilidade. Como é que nós chegamos nisso? Como é que nós deixamos isso acontecer? Justamente porque não se respeitavam aqueles fundamentos básicos da geração de valor. Que se vocês perceberem, por que o Warren Buffett ele fala que ele deu certo, sabe por quê? Porque ele só investe naquilo que ele vê. Ele diz isso. Eu invisto na Gillette, por quê? Porque eu vejo Gillette, eu vejo o creme de barbear. Eu invisto na Procter & Gamble, por quê? Porque eu sei que todo mundo escova o dente, todo mundo compra pasta de dente, compra escova. E, de repente, o que a gente estava vivendo? A gente estava vivendo um momento onde que aquele jovem brilhante que saía do 5º ano ou 4º ano da Poli ou da GV, aquele engenheiro brilhante ia para um banco de investimento, pilotava uma planilha Excel, e na planilha Excel ele alavancava 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não sei se vocês entendem onde nasce isso. Isso nasce uma coisa muito simples. O mercado acionário remunerava mais do que a valorização dos imóveis nos Estados Unidos. Então, o que o cara fazia? E os imóveis têm um financiamento subsidiado, o tal do mortgage, que seria o equivalente aqui ao nosso sistema financeiro da habitação. Então, o que o cara fazia? O Paulo tinha uma casa lá de $100 mil quitada. Ele ia no banco e levantava nessa casa de 100 mil, 200 mil. Por que ele levantava 200 mil? Porque ele sabia que ele colocava o dinheiro no mercado financeiro e ele ia ter os 200 mil lá na frente para pagar. Tá certo? Ele ia ter os 200 mil para pagar. Só que a casa dele valia 100, ele deu por 200. Esse banco pegava a dívida dele, descontava com outro banco e dava em garantia no empréstimo de 400. E esse de 400 juntava, que chamavam de derivativos, e passava por outro por 800. Então, olha só, lá na ponta da linha, alguém pegava um papel de $800 mil, cuja garantia real era a casa do Paulo de $100 mil. Por quê? Porque no Excel você pode fazer isso. Então, ele botava lá os engenheirozinhos da Poli, né? Do ITA. Gente, eu estou falando isso com... Entendo aqui não uma coisa crítica, mas uma coisa até carinhosa. Até porque eu dei aula no ITA há 7 anos. Eu sei como é que é engenheiro do ITA, né? Engenheiro do ITA é assim, se não couber no eixo cartesiano, né? Ele fala, professor, isso aqui não existe. Né? Eles não acreditam. Então, quer dizer, ele ia lá e fazia, alavancava. É isso que ele está chamando de esteroides bancários. Porque a garantia real era a casa do Paulo de $100 mil. Essa era a garantia real. Só que aquele papel valia $1 milhão, 10 vezes, 12 vezes mais e tal. Só podia dar no que deu. E ele pegava os 200 mil, se ele ainda pegasse os 200 mil e investisse em produção, nisso, aquilo, o que ele fazia? Ele ia lá, comprava 100 mil de ações para garantir os 200, e os outros 100 mil que ele falava. Ele comprava uma picape, entendeu? Ele comprava um novo tablet da vida, etc. Então, o que acontecia? Gerou consumo, a economia americana lá em cima bombando, só que, na verdade, a economia virtual passou a ser 5, 6, 7, 8 vezes maior que a economia real. E nós passamos a acreditar nessa economia virtual. Seria mais ou menos, assim, utopicamente falando, se você pegasse e falasse assim, olha, quanto você tem aí de crédito aí? O Bradesco, quanto você tem aí de patrimônio? O Bradesco tem 200 bilhões de reais de patrimônio. Ok, traz todo o dinheiro e põe aqui no Maracanã. Não tem, o dinheiro é digital, dá um clique aqui, vai para lá, dá um clique lá, vem para cá, e fica circulando, e com uma vantagem muito boa, porque nós damos os cliques e eles ganham dinheiro. Não é verdade? Que nós que operamos agora para o banco. O que salvou o sistema bancário brasileiro de varejo foi a tecnologia, com um grande mérito eles terem desenvolvido e investido em tecnologia. É o sistema bancário tecnológico mais avançado do mundo, é o brasileiro. Por quê? Porque bancos como o Bradesco e os outros 2, 3 bancos grandes investiram muito nisso. Mas, na verdade, que isso virou tudo virtual. E aí eu estou assistindo lá e escrevo, né, esse livro. Mas olha que interessante. Antes disso mesmo, o Nouriel Roubini, em 2005, escreve um artigo na Harvard Business Review e ele começou a ser rotulado de Dr. Dom, o doutor catástrofe. Por que o doutor catástrofe? Porque ele foi o único economista, olha o que eu vou dizer, o único economista no mundo que dizia, isso não pode funcionar. Essa economia só está em bytes e bits. Isso não vai funcionar. E ele já dizia que isso não ia ser uma crise só de subprimes ou do setor imobiliário, como eles achavam. Isso vai ser uma crise financeira e mais, vai ser uma crise econômica. E mais, vai ser pela primeira vez uma crise econômica no mundo rico. Porque no mundo pobre, o mundo rico dizia para a gente o que a gente tinha que fazer.
Até porque eles com um pouquinho deles curavam toda a nossa doença. Mas quando começa a ter problema lá, quero ver como é que imagina a economia bombando e um cara falando que não vai dar certo. Ele era o doutor Catástrofe. E olha que interessante, eu recomendei várias vezes para o Salib que a gente devia ter trazido, que devia trazer o Noriel Rubini aqui. Aí não, porque não sei o quê, esse cara é muito polêmico, então não trouxemos o Daniel Rubini aqui ao Brasil. Aí em 2007, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul falou, Júlio, vamos trazer o Daniel Rubini para fazer um debate? Vamos, e trouxe, e eu fui o mediador desse debate lá na Fiergues. E este ano, 2011, ele está aqui no palco da Expo. 6 anos depois. Né? 6 anos depois. Então, aqui foi em 2007, na Fiergues. E lá na Fiergues já falava que isso ia ser uma crise econômica, porque a insanidade, o que se falava, era dos subprimes. Mas, na verdade, era uma década de irresponsabilidades. Por quê? Você facilitava o crédito. Aí deu que o Brasil caminha para isso também, embora ainda estamos longe, mas caminha. A explosão da dívida privada, porque você estoura o teu cartão, aí você paga com o teu cheque especial, aí você estoura o cheque especial, aí você faz o empréstimo, aí você pega o consignado do coitado do teu pai, está aposentado, né? E vai, soma essa dívida privada, você vai ver onde que esse negócio vai parar, né? Você tinha lá uma alavancagem virtual, e sabe o que parecia, quando se analisa friamente? Que a gente está brincando de banco imobiliário. Vocês já jogaram banco imobiliário? Porque banco imobiliário, que responsabilidade você tem? Nenhuma! Vou comprar essa quadra inteira, vocês não faziam isso? Né? Pô, mas não é teu objetivo, eu quero que se foda, eu vou comprar essa quadra inteira. Donald Trump, por quê? Porque é dinheiro de papel. Os caras começaram a fazer isso também, comprar quadras inteiras, prédios inteiros, condomínios inteiros. E faz como? E sai da onde o dinheiro? Nós esquecemos princípios básicos de produção e geração de valores. Quer dizer, trabalho e produção, você deu lugar a essa coisa do virtual, que nem sempre tem respaldo de lastro. Não tinha respaldo de lastro. Né? Como é que pode? O cara montava lá um site e vendia por 250 milhões de dólares. Tá, mas o que você vende aí? Não sei. Não sei. Aqui no Brasil vendeu aquele do Zap, né? Vendeu vários que venderam. Por quê? Não, porque tem que entrar, porque não sei o que, tem que entrar e tem que não sei o que, tem que fazer. Nós mesmos aqui na HSM investimos uma nota no intermanagers.com. Né? Aí eu cheguei, aquela bolha da internet estourou, tínhamos 38 jornalistas, minha primeira missão quando eu cheguei na HSM foi demitir 35 dos 38 jornalistas, que nós tínhamos tirado 2, 3 meses antes dos grandes veículos. Por quê? Porque a conta não fechava. Como é que banner vai pagar esse negócio todo? Não pagava, porque a ideia era banner, era não sei o que e tal. Então essa economia virtual que estava girando ali não tinha laço. Por quê? Porque nós esquecemos de princípios. E olha que interessante, até o Paul Krugman, que esteve ano passado aqui na Expo, Prêmio Nobel de Economia, talvez um dos maiores e mais ferrenhos defensores do capitalismo puro, do capitalismo selvagem, do capitalismo competitivo, que tem todos os méritos e muitas coisas, mas que se deixou entregar por essa visão excessiva, na minha opinião, de curto prazo. Ele pega e faz um artigo no Wall Street Journal, né, que o título era Estados Socialistas da América. Por quê? Ele se referia exatamente àquela reunião. Estou tentando lembrar o nome do diretor do Wall Street, é o Scott, como é que é o nome dele? O diretor do filme lá do Wall Street. Esqueci o nome agora. Retratou muito bem. Aquela reunião grandona do último trechinho que eu passei para vocês verem, está simulando a reunião do Fed. Lá na Casa Branca está o presidente Bush lá com seus assessores, esperando eles decidirem o que eles iam fazer. E aquele pessoal ali é o pessoal dos grandes bancos dizendo, ou vocês enfiam 100 bilhões de dólares aqui, e era pouco, hein? Olhando agora, a gente vê como era pouco aquilo. Ou vai quebrar esse negócio todo. E é gozado. O Brasil foi extremamente criticado quando o FHC fez o ProAir. O que foi o ProAir? Foi para evitar o que aconteceu lá. Nós temos memória curta, claro que nós temos memória curta. O ProAir foi justamente um saneamento para poder evitar aquilo ali, fazendo os bancos seguirem lá as normas de Basileia, cumprir todos os compliances, né, para que a coisa não degringolasse. E aí quando o Paul Krugman começa a falar em socialismo, eu fiquei desesperado. E aí surge a tese. Como essa foto aqui não é muito feliz, porque tem gente que acha que é a Sagrada Família lá de Barcelona, não é. Isso aqui é a Catedral de Pedra lá de Gramado, né? Não é Gramado, é Canela, na verdade, né? Então, deixa eu contar de onde surge a tese da economia do cedro, então. Agora que eu já fiz
o aquecimento. É interessante o seguinte, eu tenho um dos meus grandes amigos, é um gaúcho chamado Renato Malcom. E o Renato, ele, há uns 10 anos, ou coisa que o vale, ele foi para o Líbano, visitar a aldeia do pai dele, e ele trouxe do Líbano, no colo dele, uma mudinha de cedro. Mudinha de cedro. Casualmente eu estava na casa dele, quando ele chama lá o caseiro e manda plantar o cedro nessa casa de campo que ele tem em Gramado, naquele condomínio lindo chamado Laje de Pedra, onde tem também um hotel. E plantou lá o cedrozinho e tal. Muito bem. Coincidentemente, eu ainda estava escrevendo o livro, já estava pensando no livro, tinha escrito a economia da irresponsabilidade, quando eu estou na casa do Renato, e eu falei, aí Renato, e aquele cedro? Está lá. E eu fui lá onde ele tinha plantado o cedro para procurar o cedro. E comecei a procurar o cedro e não achei o cedro. Aí o caseiro dele, eu falei, escuta, Mané, cadê o cedro? Falou, olha ele aí. E eu não achava por quê? Porque eu estava procurando uma árvore, e ele estava um arbustozinho assim, desse tamanhozinho. Falei, mas esse é aquele cedro que você plantou, mas quanto tempo? Aí fizemos as contas, eram uns 10 anos, que você plantou há 10 anos, está desse tamanho. Aí ele vira para mim e fala assim, se eu ver, né, seu Júlio, o doutor Malcom, quando ele plantou esse cedro aí, ele disse assim para mim, olha, Mané, não interessa se chove ou faça sol, todo dia você vem aqui, joga um copinho d'água do cedro, corta, tira as folhinhas secas, cuida bem dele, isso aqui eu trouxe da aldeia do meu pai, eu acho que eu nunca mais vou voltar lá, isso aqui tem um simbolismo muito grande, isso aqui vai dar uma árvore linda, maravilhosa, etc. e tal, eu quero que você cuide disso até isso virar uma árvore. E aí? Não, e aí que passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, ele falava arvrinha, né? A arvrinha não crescia. Falei, doutor Malcom vai pensar que eu não estou cuidando. Eu voltei nele lá e falei, doutor Malcom, aquela plantinha que o senhor trouxe da terra do seu pai lá está doente. Como está doente? Eu ponho água, faço tudo direitinho, tal. Ela não cresce. E aí o doutor Malcom me falou o seguinte, não, mano, é que essa árvore aí, ela cresce só uns 20 centímetros por ano. Ela vai levar uns 20 a 30 anos para virar uma árvore grande. E aí, né, seu Júlio, eu pensei, por que eu estou cuidando de uma arvrinha que eu nunca vou ver virar árvore? Falei, a economia do cedro. Não é um privilégio, né, dos políticos só olharem para aquilo que é o agora. A nossa essência acabou virando essa também. Nós não cuidamos daquilo que não vamos ver. O nosso egoísmo nos faz consumir tudo agora. Por que eu vou economizar um pouquinho de água? Tem tanta água, o Brasil tem muita água. Eu me lembro que eu estava com a sua santidade, o Dalai Lama, e aí eu fui pegá-lo no quarto, descemos, nós tínhamos um evento lá com o pessoal do IPO no Hotel Hyatt e tudo mais, ele estava lá na suíte e tudo mais, e aí eu falei no elevador, eu falando com ele assim, nossa, essa coisa da compaixão eu custo a entender. E aí ele falou assim para mim, mas é muito simples. Falou, olha, você vê, esse hotel aqui de luxo, tem uma banheira enorme no meu quarto. Eu não tomo banho de banheira. Primeiro porque eu acho mais prático tomar banho de chuveiro, ele me falando. Depois, será que eu tenho direito de gastar toda aquela água sozinho? Aí eu falei, mas sua santidade, é um hotel de luxo, isso aí está no preço. Eu sei, e eu sei que quando eu saio do quarto, se eu deixar as luzes acesas, também está no preço, mas eu não penso no hotel. Eu penso na humanidade, eu penso que a água é escassa, que a energia é escassa, que a gente aquece o planeta. Estou pouco ligando para o hotel. E eu faço a minha parte. Isso é compaixão. Isso é compaixão. E aí caiu a ficha, porque, associando as histórias, quer dizer, parece que aquilo que você não vai ver, não é só o político, ele não faz esgoto porque está enterrado, ele não cuida de educação, porque o impacto da educação na economia leva uma geração, normalmente é 20 a 25 anos, então ele não cuida, eu não vou ver, dane-se, eu não vou ver, mas está desaquecendo o mundo, o mar vai subir, que daqui 2, 3 mil anos, mas você está maluco, é muito luxo pensar em 2, 3 mil anos, é isso que a gente pensa. Agora atenção, por que eu falo que não é um privilégio dos políticos? Porque nós estamos na mesma frequência. E nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Porque na medida em que você não obriga o teu filho a arrumar o quarto dele, e você vai lá e arruma o quarto, toda a bagunça que ele fez, o cara não cuidou do quarto. E depois, quando ele vira adulto, você quer que ele cuide do planeta? Você não cuidou do quarto, o planeta é muito grande. Ele vai jogar latinha
cerveja no mar. Ele vai jogar garrafa PET pela janela do carro. Ele não cuidava do micro espaço dele. Olha só, o que nós estamos fazendo? Sabe aquela coisa? Que país eu vou deixar para meus filhos? É muito grande essa missão. Mas tem uma missão viável. Que filhos eu vou deixar para esse país? E eu comecei a ver que está muito mais no individual do que no coletivo. Está muito mais no privado do que no público. E a gente só acha que está no público. Não, está no privado. Do privado é que nasce o público, né? E aí eu comecei a me lembrar da minha infância e falei, bom, tá aí, o título do livro vai ser A Economia do Cedro. Adorei essa ideia do cedro do Líbano, porque aí eu fui pesquisar, estudei e fiquei fascinado com a história do cedro, que depois eu vou até passar um filminho para vocês, mas resumidamente, ele cresce em média 20 centímetros para baixo nos primeiros anos, 20 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. Olha só a sabedoria da natureza e do cedro que geralmente dá em terras mais áridas. Ele vai procurando sais minerais e uma boa fixação. Ele vai procurando água e uma boa fixação. Por isso que ele cresce mais para baixo do que para cima. Esse ciclo pode levar de 10 a 20 anos. Porém, quando ele está firme, tem água e sais minerais suficientes, ele desabrocha para fora. E sabe o que é interessante? Que nesse processo, quando ele está uma árvore adulta, quando ele vira uma árvore adulta, ele vive 500 anos em média, sem nenhum trato humano. Nas grandes florestas de cedro do Líbano, da Turquia, da Síria, a gente tem encontrado isso. Falei, é isso que nós precisamos. Como é que nós desenvolvemos uma sociedade que não tira o direito dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, de também ter celular, de também ter ar puro, de também ter praia boa para nadar? É responsabilidade nossa. Como é que eu vou deixar isso aqui? Isso é a sustentabilidade lato sensu. Como é que eu vou deixar empresas saudáveis? Como é que eu vou deixar famílias saudáveis? Como é que você vai fazer a sucessão no seu negócio? Como é que você vai educar e preparar os seus filhos? Qual é o teu nível de preocupação com os filhos e filhos das suas empregadas? Que de repente falta um pai do teu nível para orientá-los. Ou um símbolo como você para ele se espelhar e saber que é possível fazer. Ah, mas é o filho da minha empregada, não posso resolver o problema do mundo. Não, do mundo não, mas a gente pode resolver o problema que está do lado da gente. Quanta gente vai lá para Itaquera fazer doações para associações, lá os pobres de Itaquera, e em casa remunera mal a sua empregada. Está dentro da tua casa. Está dentro da tua casa. Né? E aí depende muito da religião. Eu estou falando aqui do Pentecostes, eu estou falando de você ser bom porque é bom para você, eu estou falando aqui da cristiandade, eu estou falando aqui de generosidade, bondade, estou falando de energia boa, estou falando de tudo isso. E aí eu coloquei o título do livro A Economia do Cedro, e falei, bom, agora eu tenho a Economia do Cedro. Eu descrevi o que era o cedro e essa coisa da continuidade e do longo prazo. Tinha a Economia da Responsabilidade. Coloquei isso como capítulo 1, o 3, a Economia do Cedro, falei, agora preciso fazer uma ponte. E o capítulo 2 é justamente como é que a gente chegou nessa economia da irresponsabilidade. Falei, bom, mas tem que dar uma solução para isso. Comecei a imaginar essa coisa das árvores. Gente, eu não sei aqui, quem aqui é de São Paulo aqui? Quem aqui? Quase todo de São Paulo, uma parte, né, metade. Aqui em São Paulo, eu fui criado na periferia, né, sou filho de portugueses, dono de boteco. Fui criado na periferia. Na minha época, as casas tinham quintais atrás. E o que a gente tinha no quintal? Árvores, né? Que a gente não chamava de árvore, a gente chamava de pé. Pé de jabuticaba, pé de laranja, pé de mexerica, pé de limão. Eu coloquei ali a mamona. Quantas guerras eu fiz de mamona com os meus amigos. E a mamona era um projeto perfeito. Por quê? Você jogava, o cara não pegou, mas ela grudava. Falava, como não pegou, meu? Tá aí, né? Quer dizer, e era a gente ficava de pé. E comecei a falar, nossa, como a árvore, ou como as árvores, estão muito mais na nossa vida do que a gente imagina. A árvore genealógica, né? A madeira para a arca de Noé, que vieram das árvores, Adão e Eva e a árvore do paraíso. Aí eu me lembrei que o primeiro livro que eu li, meu primeiro contato com o livro, foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, publicado em 1960. Foi o primeiro livro que eu me lembro. E o que relatava esse livro? A intimidade e a história de uma criança com uma árvore. É lindo esse livro, então vamos reler, que é bom, né? Vamos fazer as crianças reler. É bom. Você sabe que eu tenho alguns livros que eu leio, que eu já li várias vezes. Por exemplo, eu agora entrevistei a Ingrid Betancourt num evento que nós fizemos lá em Natal, e eu tinha lido o livro dela quando lançou. E eu li novamente agora para entrevistá-la. Ela tem dois, tem um que é Cartas de não sei o quê, e o que é o campeão de audiência dela é O Silêncio que não tem texto, que nunca termina, alguma coisa assim. Bárbaro o livro, bárbaro.
Eu li o livro há 1 ano e meio e li agora de novo. Parecia que eu estava lendo outro livro. E eu sei por quê. Porque entre aquele 1 ano e meio e agora, eu perdi minha esposa para um câncer agressivo. Então todos os meus valores mudaram. Ou se reforçaram. Então eu li com outro olhar, eu li com outro coração, eu li com outra mente. O livro parecia outro, completamente diferente. Então, é bom fazer essas releituras de infância. E eu lembro que esse foi meu primeiro livro, né? Que era o resgate, na verdade, era a ideia ancestral da interação, da mágica, né? Da árvore para uma criança. Aí você fala assim, ih, Júlio, pô, nós vamos aqui na Expo, um lugar moderno, no centro do pensamento da gestão do Brasil, e você vem falar de José Mauro de Vasconcelos, 1968, meu pé de laranja lima? Tá bom, que tal o Avatar? O que é o Avatar? O que o James Cameron nos passa? Esse é um filme que você tem que assistir, a primeira vez pelos efeitos visuais, a segunda vez para você entender, bom, isso porque eu sou filho de português, eu preciso assistir 2 vezes, tá? Né? E a terceira vez, para você ver o que tem de senso crítico de James Cameron lá. Esse é um filme ecológico, ele é retratado em 2 árvores, ele tem a árvore da vida e a árvore das almas, e nessa árvore da vida, que nós queremos pegar o minério, leia-se entre aspas, como se fosse o petróleo da futura geração, para pegar o tal do orbidônio deles lá, tinha que destruir a árvore. Só que essa árvore é a interação biológica do mundo. Tudo está conectado através dessa árvore. Significa o seguinte, que destruir essa árvore é destruir o mundo. E eles tentam destruir a árvore destruindo o mundo, que é uma crítica mais contumaz do século XXI do que James Cameron e o primeiro filme produzido em 3D no mundo. Como é que a gente não enxerga? E tinha uma outra uma outra árvore, que era a árvore das almas, onde tudo era conectado, que tinha até o poder de transferir almas de corpo para corpo. Lembra quando morre lá? Então, olha só quanto tem de sabedoria e de autocrítica de um diretor de cinema num filme como Avatar. Se a gente voltar, a gente vai ver que a natureza já nos ensinou no curto prazo. Na Polinésia, olha gente, aquelas imagens que você vê lá na Ilha de Páscoa, aquele era esculpido embaixo, não tem pedra lá em cima, como eles levavam? Rolando sobre as árvores. Só que eles destruíram todas as árvores e depois ficaram sem a natureza. As estátuas ficaram lá e não sobrou um serzinho polinésio dessa geração. Olhem, tá certo? Você pode falar, mas esses caras não sabiam onde ia dar, não tinha ciência, não tinha, mas eles se destruíram. Ah, você acha que é pouco? Que tal os maias na península de Yucatán? Um povo que estudava astrologia, um povo que conhecia física a fundo. Que tal o Império Inca em Machu Picchu? Gente, o Império Inca foi maior que o Império Romano, em número de pessoas e em extensão. O Império Inca ia da Venezuela até a Bolívia. E chegou a ter 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes. Como é que eles se destruíram? Como é que eles desapareceram? Então nós temos na história da humanidade um monte de exemplos. Está aí, ó. Né, as ruínas de Angkor, no Camboja. Olha, imagina, uma coisa de 2, 3 mil anos. Olha onde o homem já esteve e voltou. Você vai lá agora, só tem campo de arroz. Significa que foi e voltou. Nós estamos avançando para voltar? Nós vamos nos permitir isso novamente? Né? Tá certo? Não sei se vocês ouviram falar do tal do Dust Bowl. O Dust Bowl foi o seguinte. Nos Estados Unidos, tinha um vento que soprava de ocidente para oriente. E esse vento imenso fazia uma cortina de areia imensa e provocava erosão e estava destruindo o solo americano. O Franklin Delano Roosevelt, olha o que é sim o homem público de primeira linha, né? O que ele faz? Ele solta ele faz uma campanha para criar um cinturão de árvores do Canadá até a Baixa Califórnia, para proteger desse vento. E o país inteiro plantou esse cinturão de árvores. Os Estados Unidos hoje é o maior país agrícola do mundo, porque eles protegeram a terra. Mas um cara enxergou isso. Imagina, a nação mais rica, mais tecnologicamente avançada do mundo, é o maior país agrícola do mundo. Como é que o Brasil está se transportando, já se transportou para a 8ª e vai para a 5ª economia? Quando a gente entendeu que o nosso grande potencial era o agronegócio. Tá bom você falar, Júlio, mas também deu sorte porque as commodities subiram. Por que as commodities subiram? Porque é fácil fabricar carro, mas é difícil fabricar cana-de-açúcar, milho, porque aí você depende da natureza, né? Tenta produzir um bom vinho no seu quintal. Se o terroir não for bom, você não vai conseguir um bom vinho. Tem características minerais, de solo, de insolação, etc. E tal. Então, bom vinho é naquele paralelo 42, tanto em cima como embaixo. Então, vai lá, Borgonha, Bordeaux, não sei o que, desce aqui para baixo, Mendonça, o Vale do Maipo, no Chile, vai para a Austrália.
Natureza é sábia, né? E aí tem esse outro exemplo. E aí, meu pensamento é o seguinte, tem uma exigência da casa cheia. A coisa está piorando? Claro que está. Nós temos 220 mil bocas a mais por dia para alimentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que me aterrorizou. Eu faço muita palestra para o pessoal de agronegócio e adoro trabalhar com esse pessoal, que é um pessoal que está aí num pique muito bom. Aí outro dia, quase que em provocação, virei para um presidente de uma grande multinacional, meu cliente, e no almoço falei para ele, pô, por que vocês falam agroquímicos e não agrotóxicos? Porque eles não falam mais agrotóxicos, falam agroquímicos. Ele entendeu a minha piada, a minha brincadeira, e falou, olha, Júlio, eu entendi tua brincadeira, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que alguém poderia ser conscientemente contra uma agricultura totalmente orgânica? Quem seria o idiota de ser contra uma agricultura totalmente orgânica? Só que os números são o seguinte, se nós tivéssemos uma agricultura totalmente orgânica, ou seja, sem defensivos, sem pesticidas, sem semente transgênica, etc., nós estaríamos produzindo alimentos, no mesmo terreno que nós temos hoje, para 1,5 bilhões de habitantes. Sabe o que significaria? Sem tecnologia, nós estaríamos com 5,5 bilhões de pessoas passando fome e morrendo. Falou, então, né? Então, ninguém é totalmente favorável, mas não tem jeito. Agora, claro, o agroquímico, ele é um remédio. Na dose certa, cura. Na dose errada, mata. Né? Mas a verdade é essa. E 220 mil pessoas, todos os dias, estão nascendo no mundo. Essa caixa cheia exige uma responsabilidade social, porque todos temos direito àquilo que é básico, como saúde, alimentação, etc. e tal, e a preservação ambiental. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos formar gestores no âmbito público, no privado, no setor financeiro, no setor industrial, no setor de serviço, que tenham a consciência que, na minha opinião, a empresa e a escola são os caminhos para a gente criar uma mentalidade de sustentabilidade totalmente diferente do que a gente vem fazendo até agora. Pergunta número 1, precisamos consumir tanto? Pergunta número 2, você precisa de 3, 4 automóveis? Pergunta número 3, você precisa comprar automóveis que poluem tanto? Pergunta número 4, né? Será que você precisa comer tanta carne? Pergunta número 5, né? Será que você precisa comer tanto quanto você come? Eu mesmo que entrei numa reeducação alimentar, é impressionante, eu como metade do que eu comia, claro que também em função do meu sofrimento, do que eu passei e tudo mais, eu me readaptei, não sinto falta nenhuma. Me sinto mais disposto e tudo mais. Então é desde as coisas, eu não acho que o macro vai resolver o micro, é o micro que vai resolver o macro, no nosso dia a dia. E aí, gente, quando eu fiz esse slide, no começo do ano, nós éramos 6,7 bilhões. E o que aconteceu agora em outubro? 7 bilhões, então 300 milhões no começo do ano para cá, 7 bilhões, sabe o que significa na mesma escala? Que em 2040 teremos 10 bilhões, olha só, se vocês acreditam em equilíbrio ecológico, se a Terra pode produzir alimentos para 1,5 bilhões naturalmente, qual deveria ser a população da Terra? 1,5 bilhão, se vocês acreditam em equilíbrio, tudo o resto é fake. É você plantando eucalipto lá para fazer papel. Não estava lá o eucalipto, você que está largando o pau plantando eucalipto lá. Então, gente, é isso que eu estou dizendo. O que será? Olha, essa foto, olha que foto linda, mas chocante. Gente, vocês sabem o que é isso? É um trem na Índia. Meu, eles não subiram no trem para tirar foto. É todo dia esse trem anda desse jeito. E aí eu falei, gente, mas já tinha gente pensando nisso antes, será que eu consigo soltar? Eu tentei colocar aqui, eu não sei se eu consigo, eu tentei colocar aqui uma musiquinha da minha época, deixa eu ver, não consigo, mas deixa eu ver se aqui se eu consigo. Olha só, gente, uma musiquinha da minha época, deixa eu ver se eu consigo aqui tá. Olha, ouçam isso aqui, ó. Tá, o som está aberto no meu computador? Opa, então vamos lá de novo. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografias pra arrumar meus documentos. É carteira disso, daquilo que até já amarelou minha certidão de nascimento. E aí? E ainda por cima
Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Gente, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar. Silvio Brito, em 1970, ele já falava, meu, você tá uma loucura, será que é desse jeito? Para o mundo que eu quero descer. Em 1970, você não era nem nascido ainda, né? Puxa vida, hein? Vai pesquisar na internet o que você acha, tá? Então, e aí o que acontece? Os contrastes só acentuam de 70 para cá, né? Por um lado a gente tem recurso tecnológico, como a gente adora, né? O iPad, o iPhone, o isso, o aquilo, o iCloud, não sei. Aliás, uma das charges mais brilhantes que eu vi em toda a minha vida, não sei se vocês viram essa, saiu no The Wall Street Journal, não, saiu no New York Times, um dia depois que o Steve Jobs morreu, mas é genial. Vocês viram essa? Tá assim, o Steve Jobs chegando no céu, aí Deus apresenta ele assim e fala assim para o Moisés, Moisés, eu queria te apresentar aqui o Steve Jobs, ele está aqui para fazer um upgrade nas suas tábuas. Né? É porque em inglês, tablet, né? Ele fala assim, meet Moses. Como é que você está, Marcelo? Tudo bem? Meet Moses. Né? He's here to update your tablets. Né? Quer dizer, fantástica, né? Mas olha aí, recursos médicos, né? A gente está vendo aí toda a evolução da medicina, recurso de comunicação está aí, né? O Prada da vida, nunca houve tanto luxo, conforto. Eu fui no Shopping Cidade Jardim no domingo, estava cheio de gente comprando. Aí, eu estava com uma amiga minha, né, também sou filho de Deus, estava com uma amiga dela, nossa, que bota linda. Aí ela foi ver a bota, R$4.950. Juro por Deus, aquela Johnny Vu, qualquer coisa. Quer dizer, 2.0, câmbio automático, para-brisa anti-embaçando, aquela coisa toda. Mas se por um lado nunca houve tanto luxo, nós temos 15 milhões de pessoas que não têm água potável no Brasil. Água potável. Nós temos criança trabalhando em mina de carvão. Né? Então, será que não é a gestão da vergonha? A pergunta é, se nós somos capazes de estar aqui na Expo Manager, com ar-condicionado, com o Noriel Rubini falando lá do outro lado, vocês aguentando o Júlio aqui, tá certo? Todo mundo bonitinho, alimentado, tal. A gente não consegue consertar o resto. Como é que a gente se sente em relação a tudo isso? Né? Como é que a gente se sente em relação a tudo isso, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje você ainda tem 30 milhões de crianças fora da escola, você tem um gargalo na educação. Esse relatório aqui foi que me sinalizou tudo. Em 2010 saiu em 2009 saiu esse relatório, se reúnem 2.000 cientistas em Paris, e olha o que eles dizem, o aquecimento do sistema climático é inequívoco, como evidenciam já os aumentos observados na média mundial de temperatura do ar e do oceano, o derretimento generalizado de neves e geleiras, bem como a elevação da média mundial do nível do mar. E aí sabe o que acontece? Quando eles começam a debater isso aqui, o neguinho fala assim, não é para 2.000 anos, vai subir o mar de Copacabana daqui a 40 anos. Aí o cara lá da Vieira Solto fala, fudeu. Como é que eu faço com o meu apartamento de 12 milhões de reais? E aqueles caras lá em Maresias que constrói, porque os caras não constroem na praia, constroem no mar, né? Para não deixar a gente entrar. Constrói no mar. Quer dizer, aí o cara fala, que adianta eu ter esse paraíso aqui, você não vai ter mais. E aí, gente, a minha visão é otimista. Você pode achar que não. Por que a minha visão é otimista? Porque por que nós somos os sobreviventes do planeta? Porque sempre que o homem definiu o problema, ele resolveu o problema. Qual é o nosso grande problema? Esconder o problema. O Einstein dizia, entenda o problema e aí está a solução do problema. E o que não tem solução, solucionado está. Isso aqui sinalizou o seguinte, gente, teu filho vai pegar isso, teu neto vai ter que resolver essa naba, se você não começar a resolver agora. E aí, quando a gente vê o problema, fala, tá bom, o que nós vamos fazer? E parece que muda o mindset das pessoas responsáveis do mundo para dizer, pera um pouquinho só, ou eu vou cuidar disso ou vai dar problemas. Não é mais uma questão de Greenpeace, não é mais uma questão de ser ecologistas radicais, que não deixa fazer o rodoanel, não é nada disso. Nós temos um problema, nós vamos ter que começar a cuidar disso. Tanto no seio da família, aí eu estou falando de moral, de ética, de caráter, porque o que acontece? O que é a ética? A ética é aquilo que você faz à frente de todo mundo. O que é o caráter? É aquilo que você faz só na tua frente. Mas se você não resolver primeiro a questão ética, você talvez não reduza também a questão do caráter.
que é ética? Ética lato sensu, a maneira mais fácil de enxergar a ética. O que é a ética? Ética é eu reconhecer que aquilo que vale para mim, vale para todo mundo. E aquilo que vale para todo mundo, vale para mim. É isso que é ética. Porque quando você está como motorista, você não para na faixa, e quando você está com pedestre, você quer que todo mundo pare na faixa. Alguma coisa está errado nisso. Quando você está de pedestre, você fala, porra, ninguém respeita a faixa. Quando você está de motorista, você fala, você brinca de boliche, vou acertar aquele. Não vai dar certo essa equação. Olha, palestra que eu mais vendo para falar de cliente, como me contrato para falar de cliente? É impressionante, a própria International Paper lá do GB já me contratou várias vezes, né? O Marcelo lá na TOTS, tudo mais e tal. Gente, cliente é você o contrário. O que é o cliente? É você o contrário. Porque quando você está fornecendo, você não quer dar nada, e quando você está comprando, você quer receber tudo. Se a gente não entender sempre que tudo na vida tem dois lados, a gente não vai resolver o problema. E parece que essa consciência, então, começa a surgir. Aí a gente começa a ver as verdades incômodas, estão aí as chaminés, anos quentes, temperaturas altas, dunes, mangues, agricultura sem água, área e saúde, um monte de coisa para resolver. Fala-se da fúria da motosserra, mas olha que interessante, em dezembro do ano passado, eu lancei o livro em novembro, uma edição que foi específica que algumas empresas me ajudaram e compraram edições para dar de presente no Natal. Então, olha só, aí o que quer dizer? Para minha alegria, em dezembro sai uma edição especial de Veja, mas olha só, falando de sustentabilidade, mas não estava falando aqui do verde. Sabe o que? Vocês leram? Vocês viram isso aqui? Isso aqui estava dizendo como ganhar dinheiro com verde. Ser verde dá dinheiro, ser ecologicamente responsável dá dinheiro, estar conectado com a comunidade, com o local, dá dinheiro. Respeitar e entender as necessidades do teu cliente, do teu público, lato sensu, na tua comunidade, dá dinheiro. Então começou a mostrar, ser ecologicamente responsável é bom, porque dá dinheiro. E aí quando você vê o dinheiro, muda a atitude. Diz que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Aí parece que isso começa a mudar. E eu gostei muito disso. E aí eu resolvi fazer o seguinte, né? Como eu comecei a minha apresentação falando, não adianta dar o problema e não dar a solução. E pensei, bom, o que você faria com todas as limitações intelectuais que eu tenho? Eu falei, olha, eu acho que tem pelo menos 5 binominais que a gente deveria tentar resolver. Quais seriam? Primeiro, ninguém vai falar que não tem que parar de prosperar. Inconcebível se achar, né? Quer dizer, acabou, aniquilou o ser humano. Se você falar não, né? Tá bom do jeito que está, ninguém mais desenvolve mais nada. Mas como é que eu faço para prosperar com sustentabilidade? Como é que eu faço para usufruir de um mundo melhor hoje, sem tirar o direito dos meus filhos ou meus netos também usufruírem de um mundo melhor? Segunda questão, como é que eu continuo gerando riqueza, mas com uma distribuição mais justa? Tá aí, gente, olha, só vinha aí um sindicalista, um analfabeto, tá certo? Para impulsionar a distribuição de renda, para mostrar que quando você injeta a renda embaixo, ela sobe. Quando você injeta em cima, ela não desce. Você injeta renda em cima, as necessidades estão atendidas, vira poupança. Se a poupança não virar investimento, não acontece nada. Aí vem um cara, nós pagamos essa conta, não tem problema, mas ele injetou embaixo, o cara começou a comer arroz e feijão. Quando ele começou a comer mais arroz e feijão, a minha Camilda, onde eu sou membro do conselho, começou a vender mais arroz. Tá certo? E vendendo mais arroz, a Camil ganhou mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, o nosso sócio, que é o Bradesco, né, acabou pegando um pedacinho disso. Percebe? Então a renda sobe, né? Terceiro item. Como é que eu gero resultado, mas com qualidade de vida no trabalho? Ou vocês estão felizes com o equilíbrio aqui? Se tiver, me ensina, porque eu não estou procurando esse equilíbrio até hoje. Acho que eu melhorei muito, mas ainda não achei. Eu acho que eu estou melhorando, isso para mim é um alento. Né? Mas, por exemplo, eu não aguento mais deslocamentos. Eu adoro fazer minhas palestras, adoro. Né? Estive lá em Sobral com o pessoal lá da... Como é que é mesmo o nome da empresa que eu esqueci? Execute, né? Da Execute, com a Simone, com o Márcio, né? Estive lá em Sobral, fazendo palestra. Eu acho que tem um caráter missionário também nessa coisa de falar para o público. Eu ganho dinheiro com isso, e ganho bem, né? Todo mundo que está ali é meu cliente, graças a Deus, né? Tá certo? Mas eu acho que tem um caráter também missionário. E eu adoro ir nesses lugares mais longínquos, onde tem menos acesso a esses pensamentos, porque eu acho que o impacto é até maior. Às vezes você deixa alguma coisa de bom. E a pergunta é, né, quer dizer, hoje o que me estressa? O deslocamento. Ir para o aeroporto, pegar avião,
e apertadinho naquele banco da TAM, apertadinho, sempre o mesmo lanchinho da TAM, com aquele queijo que escorre, ou então a batatinha frita da Gol, e eu vou apertadinho, e eu quero ler o jornal, não dá porque não dá para esticar o braço, eu quero abrir o computador, não dá porque não... Né? Pô, vai ter que equilibrar isso aí, gente. Concorrência, sim, sem concorrência a gente não evolui, sem concorrência a gente acomoda, sem concorrência a gente não cria mais valor. Mas como é que eu faço uma concorrência? Baseado o quê? Em valores e princípios éticos. E sim, o quinto, né? A coisa do holístico, que todo mundo está discutindo. O fazer e o pensar é uma coisa só. Não tem mais, antigamente assim, o grupo que pensava e o grupo que fazia. A gente falava assim, olha que coisa horrível. A gente falava assim para as pessoas, ô Paulo, você é pago para fazer, não é pago para pensar. Faz e não pensa, que coisa mais horrível. Como faz e não pensa? Hoje não, hoje as pessoas estão montando a estratégia, entregando a estratégia, montando a operação, entregando a operação. É isso que nós queremos no nosso trabalho, pessoas que tenham proatividade, que tenham atitude. Para isso você precisa ter qualidade, para ter qualidade você tem educação. O que é educação? Vem do grego, duque quer dizer conduzir, o E é reflexivo. Então, educar quer dizer autoconduzir. Nós precisamos de pessoas que consigam se autoconduzir, né? Quem vai sobreviver? O ciclo das empresas estão cada vez mais curto. Então, veja bem, quem pensar em sustentação, preservação, renovação, é que vão fazer as novas sociedades planetárias. São empresas que compreendem o nosso tempo, percebem que as pessoas mudam o tempo todo. Olha, outro dia eu peguei uma definição, olha que interessante. Eu sempre fiquei buscando essa definição de talento. O que é o talento? Que não é o contrário de estar rápido, né? Todo mundo quer talento. Eu pergunto para os Red Hunt o que é o talento, cada um me dá uma ideia completamente diferente do que é talento. Pegaram uma revista de economia, na The Economist, outro dia está dizendo que era talento. O que é talento? Que as empresas estão procurando. São aquelas pessoas capazes de lidar com o inusitado, apresentando novas soluções para problemas que ainda não existem. Olha que interessante, sabe o que estão dizendo? O seguinte, o talento é, como é que eu consigo gente que sabe lidar com o novo? Porque você estuda o velho, mas quando você acha a resposta, o mercado muda a pergunta, não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Então, quer dizer, eu preciso de gente para trabalhar com o novo, com o inédito, né? Sabem que pesquisas de mercado são importantes, mas só fornece retratos do passado. O nosso querido Steve Jobs deixou uma lição linda disso. Falou, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, eu não ia ter iPad, não ia ter iPhone. Ele não tinha a menor ideia que dá para fazer uma tela com touchscreen, com aqueles botões. Eu não tenho ideia que daria para fazer um aparelho sem botão. Era capaz de ele falar, eu quero um cheio de botãozinho, aperta um, faz isso, aperta um. E ninguém mais quer botão, porque botão quebra, emperra. Olha que coisa doida. O cliente nunca ia falar para ele, eu quero um mouse. Em vez de digitar, eu quero um negocinho assim. Não sabe. Isso é antigo. O Morita pensava a mesma coisa. Aqui o Morita da Sony, ele pegava a demanda latente e transformava em produto. Aqui o Morita, um gênio também da sua época. Como é que ele faz o Walkman? Porque ele vê um negão andando lá nos Estados Unidos com um puta de um aparelho aqui, né? Eu fico imaginando, e ele curioso, né? Fico imaginando, estou dizendo, essa história estou dizendo para vocês, porque ele contou essa história. Ou ele chegava para o cara lá, um negão, e falava assim, hey, Mr. Black, why you use such a big sound device on your shoulder? Por que você usa um aparelho de som? O negão virava para ele assim, you know, Japa, at my car I have a big stereo. At my home I have a big stereo too. So when I go walk I want a big stereo. Na minha casa eu tenho um puta de um som, no meu carro também. Quando eu vou andar, eu também quero um som de qualidade. Ele compra um pocketbook no aeroporto Kennedy, vai lá para o Ibuca, que era o sócio de tecnologia, devolve, pega nosso melhor som e põe aqui dentro. Como? Eu quero o nosso melhor som aqui dentro. Primeira decisão na Sony que foi a revelia de todo mundo. Ele mandou fazer, ninguém queria fazer. Vendeu 100 milhões de Walkman com a marca Sony no primeiro ano. E vendeu 2 milhões de Walkman quando ele licenciou no segundo ano. Tanto que o Walkman é porque ele viu o cara andando lá, né? Mas não tem tradução Walkman, que é homem que anda, andarilho, sei lá, Johnny Walkman, né? Ou andarilho, né? Mas quer dizer, não tem tradução. Por quê? Ele pegou a demanda latente. O cara quer um som legal no parque. O cara quer um som legal quando ele faz um jogging. O cara quer um som legal na praia. Ele não quer um radinho de pilha. Ele enxerga no VHS, que não foi VHS, era o Betamax. Falou, mas já existe videotape. Só que uma sala de videotape naquela época era o tamanho dessa sala. Nas televisões. Vamos pegar isso aqui e colocar num móvel na casa do cara. E o Japão desenvolve toda uma indústria de miniaturização em cima desses desejos. Menos energia elétrica, mais conforto, menos consumo, menos matéria-prima. Olha como dá para consertar.
eu estou montando uma palestra, estou falando isso para vocês, que eu montei uma palestra agora, só para o ano que vem. Não adianta querer contratar esse ano, que eu não vou fazer mais, estou cansado. Que chama-se, eu peguei de Thomas Edison a Steve Jobs, os ciclos da inovação. E mostro o que esses caras fizeram diferente em cada ciclo de inovação. Thomas Edison... Está contratado, obrigado, já estou indo para Sobral então, beleza. Tá bom, já valeu ter vindo aqui, ok. Percebe que o futuro é uma sucessão de agoras, né? É isso que é o futuro. Estabelece o tempo de ação e reação como um ativo estratégico e fundamental, quer dizer, né? A empresa não pode ficar sempre reagindo, até uma hora que ela tem também que proagir, então o tempo é muito importante. E o lugar da nova empresa? Nem global, nem local. É o tal do glocal, quer dizer, nós vamos precisar de marcas fortes e tecnologia forte, investimentos fortes para novos produtos, mas respeitando o local. Não tem jeito. Né? Na economia do CED, o grande desafio será compatibilizar as exigências operativas do global e do local, do urbano e do rural, atendendo as metrópoles e as províncias, os grandes clientes e também os mínimos, cada qual em seu território, do seu jeito. Né? Olha que interessante. E não sou eu que estou inventando isso, eu não invento nada, gente. Eu só leio, pesquiso, escrevo e espero que vocês comprem e leiam. Leiam, né? O Triple Bottom Line, a HSM mesmo trouxe o autor do Triple Bottom Line no ano passado, que antes falava só do bottom line econômico. Agora não, está dizendo que você precisa ter o social e o ambiental. O que une, né, a linha de baixo do econômico, social e ambiental? A sustentabilidade e a viabilidade do negócio no longo prazo. Esse é o chamado Triple Bottom Line. Então é o seguinte, gente, a própria geometria da Terra já nos dá uma inspiração. O mundo é uma coisa pensada. Você pode acreditar em astronomia, você pode acreditar em evolucionismo, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em energia, no que você quiser. Eu sou um cara de fé, eu acredito em Deus. Mas respeito os ateus, os agnósticos, está tudo certinho, né? Eu acho que a coisa mais genial do mundo é o ser humano. Mas eu acredito que alguém mais genial que o ser humano criou o ser humano. Né? Por isso que eu acho que nós somos perfeitos. Porque Deus não criaria algo imperfeito. Tá certo? Então você é perfeito. Né? O problema é que a gente às vezes comete alguns deslizes, às vezes a gente não se permite, é verdade. Né? A gente se perde, né? E se perde mais aqui dentro. E aí é que dá os probleminhas. Mas, veja bem, a Terra, a geometria, nós não somos quadrados, se alguém caía. Você ia chegar numa pontinha lá e cair, não somos quadrados. Desculpe o Thomas Friedman, o mundo não é plano porra nenhuma. Não é, nós somos uma bola, nós somos uma linda esfera azul. O que nos inspira essa bola? Quais são os recados dessa forma? É uma sociedade que está em movimento constante, é uma bola. Olha que interessante, todos temos a mesma distância do núcleo. Então, nesse sentido, não é que tem, essa forma é democrática, quer dizer, não existem mais privilegiados, todos somos privilegiados, porque todos vivemos num planeta bom, agradável, de ar, de água, de coisas boas. Por que a gente não consegue encontrar o equilíbrio entre o fazer e o pensar, entre o ter e prosperar, entre o produzir e o dividir, entre o amar e ser amado? Os caras se matam no trânsito porque um deu uma fechada no outro. Você consegue imaginar você perder a vida no trânsito porque o cara te deu uma fechada ou você deu uma fechada no cara? Não é possível que a tua vida vale uma fechada na marginal. Acontece isso várias vezes por dia. Várias vezes por dia, não é verdade? Então hoje nós temos um recado. E aí, o que é a grande bomba, né? Essa capa do The Economist do ano passado, né? Sinalizando que o Brasil deve entrar aí nos próximos 20 anos, 30 anos, para ser a quinta economia do mundo. Eu até diria que, se agora Itália, Espanha, vai no caminho da Grécia, nós vamos chegar antes. Tá certo? Como diz o macaco Simão, quem fica parado é poste. Se os outros andam para trás, e a gente mantém a velocidade, a gente está mais rápido. Relatividade, né? É física, tá certo? Não tem nenhuma genialidade no que eu estou falando. Muito obrigado. Ele me sinalizou aqui, não tem nada de genial no que você está falando. Muito obrigado, o Marcelo aqui, né? Então, quer dizer, na verdade é isso mesmo, gente, né? Quer dizer, de repente nós vamos entrar antes. Agora a pergunta é, você está preparado para viver nessa nova economia? Esse Brasil, gente, eu trabalhei 20 anos no mercado internacional, fui um trader, viajei por mais de 100 países, Oriente Médio, África, numa época brava. Eu cheguei a ver Agostinho de Santos no MPLA em Angola, cheguei a ver e conversei, estive com Samora Machel na selva, lá em Moçambique, né? Na Frente de Libertação para Moçambique, na Frelimo. Quer dizer, eu viajei, assim, eu costumo dizer o seguinte, que o trabalho que eu fazia na África, eu só fazia porque eu reunia duas condições. Eu era inocente e duro. Né? Inexperiente e duro.
Porque assim, se você fosse inexperiente e tivesse grana, você falava assim, não vale a pena, não volto. Se você não tivesse grana, mas fosse uma pessoa experiente, você ia falar, não vale o risco. Também não vou. Como eu era inexperiente e duro, eu ia toda hora para lá, e a África é uma coisa interessante, porque quando você começa a frequentar a África, você se apaixona pela África. Eu sou um apaixonado pela África, você se apaixona, mas dureza mesmo. E, gente, o que eu sempre ouvi falar? Eu passei 40 anos ouvindo falar do tal do milagre econômico. Todo mundo falava do gigante adormecido, que não era o peru do vovô, né? Tá certo? Que o Brasil vai acordar. Bom, agora acordamos, vamos fazer o que com isso, gente? Então, nós temos a primeira coisa a fazer, eliminar esse sentimento que nos colocaram na escola, nos colocaram na igreja, que nós somos menos, o nosso jeitinho brasileiro, que a gente improvisa tudo, que a gente não trabalha, que a gente é vagabundo. Mentira! Brasileiro trabalha mais que americano é 9 to 5. Morei lá, fui educado lá. Nós trabalhamos muito. Nós que eu digo é Brasil. Não é em São Paulo, no Rio de Janeiro se trabalha muito, em Minas Gerais se trabalha muito. Nós trabalhamos muito, nós somos um povo criativo, nós somos o mosaico do mundo. Dizem que hoje, para você ser inovador e ser competitivo, você precisa da diversidade. O que é diversidade? Diversidade é o que gera sinergia. O que é sinergia? É quando 2 mais 2 não dá 4. É quando 2 mais 2 dá 40, 4 mil, 4 milhões. O que traz a sinergia nas nossas empresas? Pessoas diferentes. Pessoas iguais somam iguais. Agora, por que você contrata todo mundo igual? Porque é mais fácil liderar os iguais que os diferentes. Você não quer gente que contesta, gente que te desafia. Mas como é que você cresce com gente igual? Muda a cabeça da liderança? Muda, mas isso é outra palestra que eu também tenho lá no meu armário, tá certo? O que eu quero dizer, gente, somos quase 200 milhões de habitantes, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 8ª economia do mundo caminhando para ser a 5ª. Mas olha que interessante, os Estados Unidos têm aproximadamente 28% da economia mundial. Se somar os PIBs de todos os países do mundo e dividir pelo PIB americano, o PIB americano é 28% do PIB do mundo. E o Brasil é 15 a 20% da biodiversidade. Faço uma pergunta muito objetiva para vocês. Vocês querem 28% da economia do mundo ou 20% da biodiversidade? Gente, olha aí. Olha aí. É só saber usar esse tipo de coisa. É só saber usar. Não é verdade? Estamos reduzindo pobreza, estamos, que bom. As desigualdades regionais, não é nunca antes nesse país, não. Somos nós que construímos isso, porque em 80 nós fomos para a rua e restauramos a democracia. Nos anos 90 nós fomos e estabilizamos a economia, criamos o Plano Real. Por que o Plano Real deu certo em detrimento a 21 planos econômicos anteriores? O que ele tinha de diferente? Nada. Na sua concepção teórica, congelamento de preço. Sabe o que deu errado? Deu certo o Plano Real? Porque nós quisemos. Então quando a gente aderiu, pode dar os méritos para o FHC, para o Itamar, mas fomos nós que aderimos. Aí vem a década de 0 a 0, e o que acontece? O resgate social. Precisava ver, como é que pode um país rico desse ter miseráveis? E aí vem o Bolsa Família, o Bolsa Educação. Quer dar o mérito para o Lula que segurou? Não pode dar, mas nós pagamos por isso. E qual é a década de 10 agora? Da infraestrutura. Gente, nós temos uma oportunidade única. Eu, para escrever Economia do Cedo, eu pesquisei bastante. Qual é essa oportunidade? O Brasil tem uma condição singular na história econômica do mundo, porque nós atingimos estabilidade econômica, financeira, institucional, com tudo por fazer. Não tem estradas, não tem aeroporto, tenta tomar um cafezinho em Congonhas, você não consegue. Então você vai falar assim, primeira visão, porra, que merda, hein, meu? Não tem estrada, não tem aeroporto, não tem avião. Não, mas o contrário. Vamos fazer. Eu adoraria estar começando a minha carreira agora. É um tsunami, só que é um tsunami do bem. É um tsunami do bem. Isso é uma onda que leva todo mundo para a praia. Tem 2 maneiras de chegar na praia quando tem uma onda dessa. Primeiro é você tomar um caldo. Sabe o que é caldo? A onda te joga para lá. Qual é o problema do caldo? Você vai chegar na praia, mas tudo estourado, arrebentado, ralado, entra areia, onde só devia sair coisa, quando tudo chega morto. E vai chegar depois que a onda passou. Qual é a outra maneira de você chegar na praia? Surfando, obrigado. A pergunta é, vocês estão preparados para surfar essa onda? Porque não é bolha, não. Vocês vão entrar num restaurante logo, logo em São Paulo ou qualquer cidade brasileira, e o cara vai falar para você, que ele sirva, senhora, que a gente vai importar. Bom dia, já estou importando, bolivianos, paraguaios, argentinos. Né?
Tá certo? Vamos importar mão de obra. E não é só lá embaixo, não. Relatório da própria Goldman Sachs, o que mais inibe novas ventures no Brasil, novas empresas no Brasil, é management. Ou seja, do meio da pirâmide para cima não tem gente. Lá na Tecnisa, gente, vocês estão vendo aí falar, o pessoal falando tudo que as construtoras vão atrasar as obras, tal. Para o construtor é um terror atrasar uma obra. Por quê? Porque durante a obra o cara paga 10 a 20% do valor do apartamento. Quando entrega as chaves, ela faz o repasse para o Bradesco, e o Bradesco paga os outros 80%. Então, atrasar a obra para a construtora é muito mau negócio. Sabe por que vai atrasar? Porque não tem gente. Não tem corintiano na obra. Está faltando humano. Tá certo? Está faltando humano. Então está aí, estamos reduzindo a pobreza. Quem somos nós? Nós somos o mundo inteiro. Nós viemos para cá há 10 mil anos, né? Vindos da Ásia. Aí em 1500 vêm os portugueses. Esses portugueses que a história do Brasil, na minha opinião, penaliza erradamente, erroneamente, cria uma imagem muito negativa. Um povo de uma península ibérica, um paísinho desse tamanho, dominou o mundo. E sabe por que dominou o mundo? Porque eles dominavam a tecnologia que era importante. Sabe qual era? Navegação. Dominava a navegação, dominava o mundo. Só que hoje, quem domina uma tecnologia não domina mais nada, precisa dominar muitas tecnologias. Ou então, justamente que muitas tecnologias dominam o mundo ficou mais equânime. Porque antes, com uma tecnologia que você dominava o mundo. Mas esses portugueses que vieram para cá, e que a gente fala que vinha para cá roubar ouro, não sei o que e tal. Outro dia, nós estamos aqui no ambiente, né, estava aqui a Selma da TV1, outro dia a Selma estava jantando na casa da Selma e do Sérgio Motamero, que são dois grandes e queridos amigos, e eles falavam essa coisa, não, porque dos portugueses e tal, eu falei, sei. Você sabe quanto custa produzir um iPad? Sabe qual é o preço do iPad X Factory, da fábrica? $14. Quanto custa um iPad aqui no Shopping Iguatemi? R$2.000, são o quê? $1.500? Será que foram os portugueses que nos roubaram? Que diferença tem? Não, a diferença que tem é o quanto que vale aquilo que você faz em relação ao quanto vale o que as pessoas fazem. E o que acontece? A agregação de valor é a agregação de conhecimento. Quando você agrega conhecimento numa coisa, o iPad não é iPad, aquilo é uma maquininha que você fala, que você tira fotografia, que você lê livro, que você pega uma apresentação, que você vende produtos, você põe um catálogo lá dentro, e é isso que vai. Então, a ideia é, como é que nós criamos também produtos assim? Esses portugueses que vieram para cá em 1500, gente, está na carta do Pero Vaz de Caminha, vai lá. Tem ela redigida em português atual, para vocês entenderem. Nessa carta do Pero Vaz de Caminha, sabe o que está escrito lá? Que 8 dos tripulantes não voltaram para a nau. Olha só. Veja bem, hein? Só tinha barco, teve na Paulista, não tinha Shopping Iguatemi, nada disso. Eles chegaram aqui, viram aquelas índias maravilhosas, aquelas cascatas, o Portuga falou assim, eu não volto para Lisboa, pá. Vou ficar por aqui. Já ficaram e já se miscigenaram, já se misturaram. Por isso que eles se misturaram também facilmente com os negros. Aí vem a escravidão, 530, 850, e vem toda essa miscigenação. Depois os europeus, sobretudo italianos, espanhóis e alemães, no século XIX. Mais recentemente, os imigrantes orientais, 100 anos da imigração japonesa, tá aí os libaneses, os sírios. E mais recentemente o quê? Coreano, chinês, boliviano. Ou seja, o Brasil é o maior mosaico étnico do mundo. O que a gente vê pontualmente em Londres, o que você vê pontualmente em Nova York, não é o que você vê nos Estados Unidos, não é o que você vê na Inglaterra, você vê em Londres, você vê em Nova York. O Brasil não, o Brasil é um grande mosaico. Você tem de todos, de tudo, em toda parte. Especificamente Salvador é a maior capital afro do mundo. Especificamente São Paulo é a maior cidade japonesa fora do Japão. Especificamente a Serra Gaúcha, né, é a maior colônia italiana fora da Itália. Mas está espalhado por todo o mundo. Essa é a etnia. E olha que lindo. Gilberto Freire nos dizia assim, olha, todo brasileiro, mesmo alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro. Isso é bom, quem disse que isso é ruim? Né? A origem dessa coesão, já falei dos portugueses, eu vou pular, né? Está aí, ó, Roberto da Mata, olha que interessante, o grande antropólogo, tratando do jogo de corpo, da finta, do toque de bola, do chapéu, da bicicleta e da pedalada. Ele diz assim num dos seus livros, o estilo brasileiro de jogar está escrito no futebol mundial.
é ser o marco globalizador. Ou seja, o que mundializa esse esporte é essa dimensão brasileira. Como os caras treinam bicicleta, pedalada, eles treinam pra caramba. Aí vem um garotinho lá na Baixada Santista, né? E joga pra cá, joga pra lá, né? Vai fazer. Tive com ele anteontem, né? Eu sou membro do Conselho Deliberativo do Santos, fizemos uma homenagem aos campeões e tal. Impressionante. Sabe por que ele joga daquele jeito? Né? Aquele babaca dos Simões lá que falou que ele é mal educado. Não sabiam liderar. Se não tiver liderança, você perde qualquer... Você não consegue talentos calados, quietos, introspectivos. É difícil. O talento, ele é rebelde porque ele é rebelde. Cabe a você ser líder de talentos. Agora, se você é militar, eu mando e você obedece, você não vai. Geração X já não conseguiu. A Y, então esquece. A Z está morto, cara. Você vai falar para ele como é que ele tem que fazer? Ele não quer mais salário. Ele quer uma remuneração justa baseada em resultado. Ele não quer mais isonomia. Ele está dizendo assim, se eu faço mais, eu ganho mais. Se ele faz mais, ele ganha mais. Olha como mudou. Ele não quer mais plano de carreira. Ele quer uma avaliação ética. E aí? Ele não quer mais fabricar produto. Ele quer saber que causa que ele está defendendo. E você está com aquela cabeça do passado, você não vai conseguir dirigir esse cara. E se você não tiver esses caras lá dentro, Celso, não cresce. Programação não cresce. Vai ser o Celso. O Celso já trouxe até aqui, quem vai levar daqui para frente? Você vai precisar da moçada, você sabe disso, que você é um grande empreendedor. E é por aí que vai a coisa. E nós temos isso no Brasil, né? Eu que repeti isso aqui sem querer, desculpa. Olha, eu peguei aqui só para mostrar como essa diversidade é boa. Olha, exemplo dos craques, está aí, o negro Pelé. Não adianta. O argentino não decidiu ainda se é o Di Stéfano, se é o Maradona, agora se é o Messi. Cada vez eles põem um para dizer que é melhor que o Pelé. Não tem. O cara está com 73 anos. Parece um garotinho, não bebe, não fuma, treina. E ainda pegou a Xuxa. Na fase boa. Na fase pré-Sacha. Não é assim? Né? Olha só, Poliana Okamoto, olha essa nipo brasileira, maior nadadora em águas abertas do mundo. Olha o nosso ítalo brasileiro, César Cielo. Grande recordista das piscinas. Olha aqui a Cafusa, Marta Vieira da Silva. Índio com negro. 5 anos consecutivos. A maior jogadora de futebol do mundo. Nenhum jogador conseguiu isso até hoje, nenhum. 5 vezes, né? Tá aí, ó, o Ronaldo Nazário de Lima, também de pais cafusos, né? Depois se enterrou no Corinthians, mas até chegar no Corinthians, era um grande ídolo. Era um grande ídolo, não é verdade? Olha aqui, vocês querem o pai da aviação, Santos Dumont? Vou dar 2. Santos Dumont lá atrás e hoje Osiris Silva. Esse país comete uma injustiça grande de não reconhecer em vida pessoas como Osiris Silva. Esse cara criou não só a Embraer, ele criou um parque aeronáutico. Esse cara criou o Conselho de Aviação Regional para o mundo. Os aviões que estão voando aí dessa geração foi projetado na época dele. Ele não só criou a Embraer, como ele fez o turnaround dela também. Eu, sujeito a críticas, muitas críticas, para mim existem os 3 maiores brasileiros vivos, é Osiris Silva, João Avelanche e Oscar Niemeyer. Esses caras têm que ser idolatrados, gente. Isso é bom para as crianças, é bom para nós, a gente saber que a gente tem essa competência. Um pôs o mais pesado no ar, né? E o outro mostrou que a gente podia criar o 3º maior parque aeronáutico do mundo. E a gente parece que não liga para isso, né? Criando pele, exatamente. Né? Tá aqui, ó, o Emanuel Araújo. Olha aí, veja o que a gente faz no carnaval, povo nenhum do mundo faz. 5.000 pessoas se reúnem para contar uma história todo ano. Gente, eu saí pela primeira vez o ano passado, né? Ano retrasado. E aí eu fui lá, tudo mais, né? Tava com um monte de gringos, já vou encerrar, tá? Tava lá com um monte de gringos, não sei o quê, e bota a fantasia, estamos lá na concentração. E eu, virginiano, né? Vocês sabem que é um virginiano, né? Certinho. E eu vi aquela coisa tudo, gente, mas como é que a gente vai entrar assim, não sei o quê? E eu desesperado, e puta estressado, e os gringos, eu tinha treinado os gringos, porque para treinar os gringos, eu levei uns 40 gringos, amigos meus lá. Então, para gringo incorporar, eu falei, ó, gente, isso não é brincadeira, isso é uma competição. Quando você fala para o gringo que é uma competição, muda a cabeça dele. É uma competição. Se a escola não ganhar, mas se ela ficar nos 2 últimos lugares, ela cai para o grupo B. E aí? Então é o seguinte, vocês não sabem samba. Então eu ensinei eles no hotel,
Pô, vocês ficam fazendo assim, né? E vocês vão ver uma casinha escrito júri. Quando passar júri, eles querem ver se a escola está cantando. Vocês ficam assim, ó. Mó barato, né? E eu ali, e um puta de um calor, e eu derretendo lá dentro. E de repente, quando eu vi, eu estava na avenida, sambando, e tudo acontecendo, e os gringos se divertindo, e eles... e tal. E em 45 minutos, a escola passou e contou uma história maravilhosa. Vocês acham que a gente não tem competência? E aí, quando chega lá na apoteose, desmancha tudo, tem fantasias que são irrecuperáveis, e 2 semanas depois começa o concurso de novo samba enredo para começar tudo de novo. Gente, isso é o povo brasileiro, essa é a nossa competência. E esse meu livro está sendo lançado em 16 países, eu estou fazendo palestras pelo mundo inteiro levando essa imagem. Vamos lá, economia dos cedros. Para a gente encerrar. O cedro do Líbano é sábio, singular, mágico. Em seus 3 primeiros anos, raramente ultrapassa 5 centímetros em altura, enquanto suas raízes avançam até 1,30 m dentro da terra. Aos 4 anos, tem início uma nova fase de crescimento. Lento, mas contínuo. O cedro ganha cerca de 20 centímetros por ano. Entre os 20 e 40 anos, são geradas as primeiras sementes. Depois disso, vem a maturidade. O cedro pode chegar a 40 metros de altura e seu tronco talvez supere os 2,5 metros de diâmetro. O cedro adulto poderá ser largo e alto, representando harmonia, energia e solidez. Se bem tratado, resistirá ao calor e ao frio, ao vento e à chuva, e viverá por séculos e séculos, com vigor e saúde. O cedro é nativo das montanhas entre Líbano, Síria e Turquia. Sua história se confunde com a história da humanidade. Sua madeira compacta e homogênea foi utilizada pelos fenícios para a construção de embarcações comerciais. Os egípcios empregavam sua resina nos trabalhos de mumificação, e sua madeira também serviu de base estrutural para monumentais construções, como o famoso Templo de Salomão em Jerusalém, e também nos palácios dos reis Davi e Salomão. A Bíblia faz 75 menções à árvore. O cedro, portanto, é um perfeito símbolo da sustentabilidade. Somente com solidez, integralidade e harmonia seremos capazes de vencer os 5 grandes desafios da atualidade. Prosperidade com sustentabilidade. Geração de riqueza com justa distribuição. Geração de resultados e qualidade de vida no trabalho. Concorrência aliada a valores e princípios. Pensar e fazer. Esta é a economia do cedro. Uma ideia, um conceito dinâmico, uma metamorfose. E você, já faz parte desse movimento revolucionário? E tá aí o livro, né? Economia do Cedro, tá aqui. Está sendo vendido aqui na Livraria Cultura. Se alguém tiver interesse quiser me dar o prazer da leitura, eu vou ficar por aqui um tempinho para assinar o livro daqueles que quiserem. Essa é mais ou menos a história da economia do cedro e a proposta que eu resolvi trazer para vocês hoje aqui, e com muito prazer estou indo sábado agora a Portugal e Espanha, né? Esse ano já fiz 16 países, porque os gringos têm... É uma coisa interessante, há algum tempo, um argentino, nem que você pagasse, ele ouvia um brasileiro. Agora eles estão pagando para nos ouvir, porque eles falam assim, mira, que está nascendo este macaquito, que todo le sale bien, eles querem saber. E a terceira parte do livro fala realmente de como inserir o Brasil nessa quinta economia, né? Tenho ido também muito aos Estados Unidos, tenho feito esse evento que eu fazer em Portugal, uma empresa alemã chamada RUF, que vem em 26 países fazer esse congresso lá, e eu me sinto extremamente prazeroso e útil em ir lá e defender um pouquinho daquilo que eu acredito, que é o Brasil que nós estamos construindo, e eu acredito muito que
a gente está gerando realmente filhos melhores para um país melhor, e acho que a gente está conseguindo enxergar isso. Eu sou otimista a respeito disso. Olha, gente, eu me atrasei 15 minutos na minha palestra, e eu costumo dizer que palestrante bom cumpre horário, né? Então não é uma virtude que eu tenho, cumprir os horários em cima, mas eu quero aqui, em nome do Bradesco, do BNDES, Sedex, da HSM, agradecer a presença de vocês. Foi um prazer e uma honra tê-los aqui comigo, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado.